Manhã, e nós vamos considerar dois textos. O primeiro é Mateus 21, do versículo 36 ao 46, e depois nós vamos para Atos 4, capítulo 4, do versículo 8 ao 12. Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas, primeiramente em Mateus, no capítulo 21, e no decorrer aqui da mensagem nós vamos lendo esses versículos. Mas pode deixar aberto para Mateus 21, do versículo 33 até 46. Antes de começarmos a nossa meditação, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegar aqui e ter esse tempo de comunhão tão gostoso, mas especialmente meditar na ressurreição de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Cristo veio a esse mundo, nasceu aqui de forma humilde, viveu em obediência à vontade do Pai e foi até aquela cruz e se entregou em nosso lugar. Mas obrigado porque Jesus não ficou na morte, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e que nessa manhã possamos meditar nessa verdade e ver essa posição elevada, exaltada que Cristo tem por causa da sua morte e ressurreição em nosso favor, para que pudéssemos ser salvos, Senhor. Nos ajuda nessa manhã, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas semanas passadas, no nosso estudo de 1 Pedro, nós consideramos essa declaração de que Jesus é a pedra angular. Talvez os irmãos lembram disso. Nós consideramos essa declaração, só que um pouco mais voltado para as implicações disso na nossa vida como igreja. Nós, como salvos, pertencentes à igreja, o edifício, né, de Cristo, fazemos parte do povo de Deus, nós podemos servir. Nós consideramos essa declaração um pouco mais voltada a isso. Só que nessa semana, hoje, nós também vamos considerar um pouco sobre essa declaração, que Jesus é essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas se tornou a pedra angular. Essa pedra principal, com esse destaque realmente. E talvez você pergunte assim, mas hoje é domingo, né? Comemoramos a ressurreição de Jesus, o que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus? E nós vamos ver aqui nesses trechos de Mateus 21 e também de Atos 4, como que a ressurreição de Jesus está muito ligada com essa declaração de que Jesus é essa pedra angular. Nesses dois trechos aqui que eu citei, Mateus 21, do versículo 33 ao 46, na verdade todo o capítulo, também em Atos 4, esses dois textos eles possuem alguma coisa em comum. Eles mostram que o povo judeu rejeitava Jesus. Nós sabemos muito bem disso. Durante toda a vida de Jesus, especialmente os mestres, os líderes religiosos, eles rejeitavam Jesus. Eles perseguiram Jesus durante todo o seu ministério, mas especialmente aqui, nesse capítulo, Jesus ele estava em Jerusalém. Então eles intensificaram essa perseguição a Jesus e eles não só perseguiram, eles foram até o ponto de realmente matarem Jesus naquela cruz do Calvário. Nós não devemos entender, irmãos, essa atitude de rejeição a Jesus limitada somente aos judeus. Quando nós pensamos, né, na história de Jesus, na vida de Jesus e a oposição que aqueles judeus, aqueles mestres religiosos tinham à pregação de Jesus, aos milagres que ele fazia. Nós não devemos limitar isso somente ao povo judeu. A realidade é que o ser humano naturalmente rejeita a Cristo. Rejeita a Deus e também rejeita a Cristo. Nós vemos isso naquele povo judeu, eles rejeitando a mensagem, rejeitando as obras de Jesus, perseguindo Jesus.
Mas isso não limita só a eles. Lembra que em 1 Pedro, quando nós estávamos estudando, nós vimos que os cristãos estavam sendo perseguidos também por causa desse mesmo motivo, por causa de Jesus. Porque o ser humano, naturalmente, ele rejeita Cristo. Ele rejeita Deus e ele rejeita a Jesus. Mas Jesus, essa pedra que foi rejeitada pelos judeus, que é rejeitada pelo ser humano, Jesus ele veio a ser a pedra angular por meio da ressurreição. Por meio da ressurreição, Jesus, que é rejeitado pelos homens, que foi rejeitado pelos judeus, que é essa pedra que foi deixada de canto, por meio da ressurreição, ele se tornou a pedra angular. A ressurreição de Jesus, em vários aspectos, ela se mostra essencial para a fé cristã. Paulo diz isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. A ressurreição tem esse aspecto essencial para a fé cristã. Então eu gostaria que você tivesse isso na sua mente, conforme estudamos e meditamos nesses textos aqui hoje de manhã. Quero que você tenha isso em mente. Por meio da ressurreição de Jesus, por meio da ressurreição, Jesus se tornou a pedra angular da fé cristã. Tenha isso na sua mente. Por meio da ressurreição, a ressurreição de Jesus é fundamental para a fé cristã. Por meio dela, Jesus se tornou essa pedra angular, com essa posição elevada, aquele que realmente sustenta a fé cristã, aquilo que nós temos, a fé em Jesus Cristo. Vamos pensar então um pouco nisso. Jesus, aqui no capítulo 21 de Mateus, ele nos antecipou que seria essa pedra angular. Antes de notar a declaração que Jesus aqui faz, que seria essa pedra angular, o que está acontecendo aqui nesse contexto? Quando nós pensamos aqui no capítulo 21 de Mateus, como eu já comentei, o contexto aqui é de rejeição. Os líderes religiosos, eles estavam rejeitando a Jesus. Se você olhar brevemente para o início do capítulo, você vai ver que a partir do capítulo 21, Jesus ele entra em Jerusalém. Aquela imagem bem marcante em que Jesus ele entra em Jerusalém de uma forma humilde, montado em um jumentinho. Ele é recebido pelo povo de uma forma grandiosa, realmente, como o Messias. Então, quando ele entra em Jerusalém, ele vai até o templo. Ele purifica o templo, que estava corrompido. Os religiosos eles faziam comércio no templo, vendiam ali alguns animais que não estavam, não atendiam aquilo que Deus estabeleceu na lei para que fosse oferecido em sacrifício ao Senhor. Então ele purifica o templo, ele então prega a mensagem do reino, que ele era o Messias. Mas essa mensagem de Jesus incomodava muitos líderes religiosos dos judeus. Esses líderes, eles perseguiram Jesus durante todo o seu ministério, mas especialmente aqui, que Jesus ele estava em Jerusalém. Isso incomodava muito aqueles líderes religiosos, aqueles líderes do povo que conduziam a religião. A realidade, irmãos, é que esses líderes eles se perderam em minúcias da lei. Eles se perderam em tradições, em cerimônias, em leis que foram acrescentadas, tradições que foram acrescentadas àquilo que Deus tinha comunicado a Moisés, e eles se perderam nessas minúcias.
E esqueceram que antes de sacrifícios, o que Deus exigia era fé. O que Deus exigia antes de qualquer coisa era fé. Aqueles líderes, eles se tornaram cegos. Eles realmente não conseguiam ver o que estava por trás daqueles sacrifícios e daquelas leis que tinham sido passadas ao povo de Israel. Eles se tornaram cegos. E se tornaram cegos a tal ponto de que não reconheceram o próprio Messias que veio até eles. Irmãos, isso é muito triste. Para o povo de Israel, o Messias era a promessa daquele que ia libertar o povo, que ia trazer salvação realmente para o povo. E aqueles líderes, eles se perderam, eles se tornaram tão cegos que o Messias veio até eles, oferecendo salvação, libertação, mas eles não reconheceram o Messias. Eles rejeitaram a Cristo e eles foram além. Eles mataram. Eles chegaram ao ponto de matar Jesus. E Jesus, ciente dessa rejeição que aqueles líderes tinham, Jesus, ciente disso, reprovou fortemente aqueles líderes com uma série de parábolas aqui no capítulo 21. Desde ali do versículo 18, quando ele fala dessa figueira sem frutos, depois do versículo 28, quando ele faz essa parábola dos 2 filhos, mas especialmente nesse trecho aqui, do versículo 33 até o versículo 43, na verdade. Nessa parábola dos lavradores maus, Jesus, ele reprova aqueles líderes religiosos. Olha aqui, vamos ler então o que diz essa parábola, primeiramente do versículo 33 até o versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos, em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles, aqui se referindo aos líderes religiosos, eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, pensando aqui nessa rejeição daqueles líderes religiosos, Jesus aqui ele fala essa parábola. Nós não vamos considerar ela em muitos detalhes, mas o significado dela aqui é bem fácil. Nós vemos aqui que havia um homem, dono de terras, né? O dono da vinha aqui é Deus. A vinha, nessa parábola, é o povo de Deus. A cerca que nós vemos ali, diz ali no versículo 33, havia um homem, o dono das terras, que representa Deus, que plantou uma vinha, o povo de Israel. Pôs uma cerca em volta dela. Essa cerca representa a lei de Moisés, que Deus deu ao povo, para que o povo de Israel se tornasse um povo separado, distinto das outras nações. A cerca é a lei de Moisés, e o lagar
são os frutos que se esperava do povo. E esses lavradores que Deus colocou nessa vinha é uma referência aos líderes religiosos, aqueles que estavam à frente do povo de Israel. E aí a parábola continua e diz aqui que Deus, o Senhor da vinha, várias vezes fez o quê? Ele enviou os seus servos, que representam os profetas do Antigo Testamento, ele enviou os profetas ao povo de Israel. Mas o que os líderes religiosos do povo fizeram com esses profetas? Rejeitaram. Rejeitaram, perseguiram e alguns deles até mataram. E aí Jesus continua essa parábola aqui, falando que então esse dono da vinha, que representa Deus, ele falou assim, não, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou mandar o meu próprio filho, que representa Jesus, com a expectativa de que a os líderes, esses lavradores, iriam ouvir. Mas o que aconteceu quando Jesus se revelou ao povo de Israel? Eles também o rejeitaram, perseguiram e o mataram. É interessante aqui porque no versículo 40, Jesus ele faz uma pergunta para aqueles líderes. Ele diz, quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? E no versículo 41, essa resposta é dos próprios líderes religiosos. Eles, no seu senso de justiça, responderam o quê? Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Essas palavras daqueles líderes religiosos eram uma condenação a eles mesmos, porque eles eram esses lavradores maus que estavam rejeitando Jesus. E com base nisso, Jesus então confronta aqueles líderes com o versículo 42, citando Salmo 118, versículo 22, quando diz, então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Com essa declaração, Jesus indica que esse Salmo 118, versículo 22, se referia a ele. Os construtores eram esses judeus que rejeitavam Cristo. Mas aconteceria alguma coisa que essa pedra que foi rejeitada por esses construtores, que foi deixada de lado, ela se tornaria essa pedra angular. Jesus, aquele que estava sendo rejeitado pelo povo judeu, aconteceria alguma coisa com ele, que ele que foi rejeitado se tornaria teria esse lugar, essa posição exaltada. Mas quando nós pensamos essa declaração de Jesus aqui é uma declaração profética. Ele está falando de algo que iria acontecer no futuro. E ele diz aqui também no versículo 43, com base naquilo que os judeus tinham respondido anteriormente no versículo 41, ele diz, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os seus respectivos frutos. Então ele diz aqui de uma forma profética que iria acontecer duas coisas. Que iria acontecer alguma coisa com ele que estava sendo rejeitado, que ia dar a ele essa posição elevada e que também o reino de Deus ia ser tirado daquele povo e dado a um outro povo. Mas Jesus ele fala isso
Só que fica essas pontas soltas aqui. A gente pensa, mas o que vai acontecer, né? O que aconteceria com essa pedra que foi rejeitada, que a tornaria essa pedra angular? Que povo é esse a quem o reino de Deus seria entregue? Jesus ele faz essa declaração, mas ele não dá todas as respostas. E quando nós lemos até aqui, nós ficamos pensando, o que é isso que iria acontecer com Jesus? Irmãos, o motivo pelo qual nós estamos aqui de manhã, a ressurreição de Jesus, é o que o tornou essa pedra angular. Vamos agora para Atos, capítulo 4. Porque aqui em Atos 4, do versículo 8 até o versículo 12, Pedro nos confirma que por meio da ressurreição, Jesus se tornou essa pedra angular. Pedro aqui nos diz que por meio da ressurreição, Jesus, essa pedra que foi rejeitada pelos judeus, que é rejeitada pelos homens, se tornou essa pedra angular. Antes de considerarmos o texto aqui, é muito interessante, porque no contexto desse trecho, o mesmo que acontecia com Jesus, quando ele pregava, quando ele fazia os seus milagres, o mesmo que acontecia com ele, que os líderes religiosos perseguiam ele, o mesmo está acontecendo aqui com Pedro e João. Se você folhar a sua Bíblia aqui para uma página anterior, você vai ver no título aqui do capítulo 3, que Pedro e João, eles tinham acabado de curar um coxo. Eles, em Jerusalém também, assim como Jesus, eles curaram esse coxo que tinha essa enfermidade, mas os líderes religiosos estavam rejeitando a Pedro e a João, eles estavam rejeitando a mensagem que eles estavam trazendo. Como eu falei, essa atitude que os líderes religiosos tinham apenas confirma essa condição natural do homem de rejeitar a Deus, de rejeitar a Cristo. Mas eu queria que os irmãos notassem aqui no capítulo 4 que tinha um elemento na pregação de Pedro e João que incomodava muito aqueles líderes religiosos. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 4. Na verdade, eu vou ler o versículo 1 e 2. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos, olha o que diz o versículo 2, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição de entre os mortos. Eles estavam ressentidos, porque os apóstolos eles estavam ensinando ao povo judeu a ressurreição por meio de Jesus. Isso era algo que estava incomodando muito aqueles líderes religiosos nesse momento. O problema em si não era a ressurreição. Muitos daqueles líderes religiosos acreditavam que haveria uma ressurreição, até mesmo no fim de todas as coisas haveria uma ressurreição. O problema aqui era a ressurreição por meio de Jesus. Eles não gostavam disso, porque isso trazia implicações diretas para eles. Se por meio de Jesus uma pessoa pode ressuscitar, é porque ele mesmo ressuscitou. Agora, se Jesus ressuscitou, isso significa que ele era Deus, ele era o Messias. E se ele era Deus, ele era o Messias, aqueles líderes, o que aqueles líderes tinham feito? Eles tinham rejeitado a Cristo, o Messias, e tinham matado ele. Por isso que eles não gostavam dessa pregação
de Pedro e João, porque eles estavam ensinando a ressurreição por meio de Jesus. E se aquilo era verdade, eles tinham cometido um pecado muito grande. Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Salvador. Mas do versículo 8 até o versículo 11, ao ser questionado por aqueles líderes, Pedro diz o seguinte, olha o que diz o versículo 8 até o versículo 11. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. O que Pedro disse aqui? Parece familiar? Pedro aqui ele citou exatamente aquilo que Jesus disse a respeito de si mesmo, lá em Mateus e nos outros evangelhos. Jesus, a quem os judeus crucificaram, é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas por meio da ressurreição, ele se tornou a pedra angular. Nós vemos aqui, especialmente esse paralelo entre o versículo 10 e o versículo 11, quando diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus, a quem os judeus tinham crucificados, a quem eles rejeitaram, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular por causa de quê? Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, sem Jesus e sem a ressurreição, a realidade é que não existe cristianismo. Se não tivesse acontecido a ressurreição, se aquilo que a gente está escutando aqui fosse apenas história, mas se Jesus assim não tivesse de fato ressuscitado, nós poderíamos estar aqui hoje de manhã por qualquer outra coisa, para tomar um bom café, para ter um bom tempo de conversa, socializar, né? Nós poderíamos estar aqui por qualquer outro motivo, mas se Jesus não tivesse sido crucificado e ressuscitado, tudo isso aqui seria vão. Como eu falei anteriormente, o apóstolo Paulo disse: se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, a nossa fé seria vazia, não teria nenhum sentido. Mas Jesus ressuscitou. Graças a Deus por isso. Nós cremos em Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. É por isso que a cruz ela está vazia. O símbolo que nós usamos aqui na Páscoa e que nós temos na frente da nossa igreja não é uma cruz com Jesus lá pendurado e crucificado, mas é a cruz vazia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é essa pedra que foi rejeitada pelos judeus e continua sendo rejeitada por muitos homens. Mas por meio da ressurreição, ele se tornou essa pedra angular, com essa posição elevada
acima de tudo e de todos. Os irmãos não precisam abrir, mas lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, Paulo, ele nos dá um pouco mais de detalhes sobre essa posição elevada de Jesus. Olha o que diz, aqui eu vou ler para os irmãos. Diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por meio da ressurreição, Jesus foi exaltado acima de tudo e de todos. E eu queria chamar a atenção para aquilo que diz aqui em Filipenses, que ele tem esse nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. É por isso que aqui em Atos, capítulo 4, no versículo 12, Pedro diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Na Páscoa, nós vemos que Jesus morreu, mas por meio da ressurreição, ele assumiu essa posição exaltada. E ele tem esse nome, que é o único pelo qual nós podemos ser salvos. Diante de Jesus, que foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou, se tornando essa pedra angular, exaltado acima de tudo e de todos. Nós vimos aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8 ao 11, que diante desse Jesus, a pedra rejeitada, mas que se tornou essa pedra angular, todo joelho vai se dobrar. Agora, eu gostaria que você pensasse nisso. Diante desse Jesus, todo joelho vai se dobrar, inclusive o meu e o seu. E quando isso acontecer, e agora eu quero que você pense nisso, quando todo joelho estiver dobrado na frente de Jesus, vão existir apenas dois grupos. Aqueles que, por causa da obra de Deus em suas vidas, se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador, e agora fazem parte do povo de Deus, e assim como Jesus, ressuscitarão para a vida eterna. Diante de Jesus, exaltado, todo joelho vai se dobrar. Vai existir esse povo, aqueles que se renderam a Cristo. Não porque eles são bons, mas por causa da obra de Deus nas suas vidas. Mas também vai existir outro povo, outro grupo. Aqueles que rejeitaram a Jesus, não deram crédito à pregação do Evangelho e por isso não fazem parte do povo de Deus. Esses também vão ressuscitar, mas para a morte e a vergonha eterna, como nós aprendemos no nosso versículo do mês passado. Vai ter esses dois grupos. Irmãos, não tem um meio termo, não vai existir outro grupo. Diante de Jesus, vão existir apenas aqueles que foram salvos por causa da obra de Jesus e aqueles que rejeitaram a Jesus. E a minha pergunta para você nessa manhã: quando você estiver de joelhos diante de Cristo, de que lado que você vai estar? Do lado daqueles que foram salvos por Jesus ou do lado daqueles que rejeitaram a Jesus? Eu gostaria que você pensasse nisso essa manhã. Meu desejo é que você celebre esse domingo de Páscoa
com a certeza de que estará do lado certo, do lado daqueles que pertencem a Cristo, daqueles que foram salvos e que vão ressuscitar para a vida eterna. Mas se você ainda não é salvo, eu gostaria de ler novamente o versículo 12 do capítulo 4 de Atos. Não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Jesus, para que você seja salvo. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. E é o que nós estamos celebrando nesse final de semana de Páscoa. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos nessa manhã nos reunir para ter esse café, esse tempo de comunhão tão gostoso, mas também para considerar na Tua palavra. Para considerar que o Senhor foi rejeitado, mas por meio da ressurreição, o Senhor tem essa posição elevada acima de tudo e de todos. E o Senhor tem esse nome que está acima de todo nome, que é o único pelo qual nós podemos ser salvos. Obrigado por cada um nessa manhã, que não por mérito próprio, mas por causa da Tua obra nas nossas vidas, um dia se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas eu oro que se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não conhece, que ainda está rejeitando o Evangelho, que nesse domingo de Páscoa, Cristo possa realmente salvar essa pessoa. E que ainda hoje essa pessoa tenha certeza de que quando estiver diante do Senhor, vai estar do lado daqueles que vão ressuscitar, mas para a vida eterna. É o que eu oro e peço. Abençoe, Senhor, o restante do nosso domingo. Também desde já eu peço que o Senhor prepare os nossos corações e abençoe o culto que teremos à noite. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, irmãos, obrigado por cada um que ajudou com o café, foi uma bênção. E agora, sobrou bastante coisa, se alguém quiser comer mais alguma coisa, pode fazer aí o segundo round. E Deus abençoe, à noite nós estaremos aqui de volta, se Deus permitir. Deus abençoe.